Boa noite. Vamos nos acalmar, respirar fundo. Isso, muito bem. Agora nós vamos nos preparar para receber toda a energia, toda a vibração do mundo espiritual, dos nossos mentores, dos mentores dessa casa, dos nossos amigos espirituais. Esse é aquele momento em que nós nos dedicamos a nós, cumprindo aquilo que Jesus nos pediu, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, para a gente fazer o bem, amar ao próximo, seguir essa ética de Jesus, a gente precisa primeiro cuidar da gente. Então vamos preparar e aproveitar esse momento que aqui estamos, desligando os obsessores eletrônicos. Esse vocês mesmos podem dar conta, só apertar o botãozinho. E vamos nos preparar para uma sintonia limpa, aberta, com a espiritualidade. E todas as nossas mazelas vão ser tratadas, cuidadas, pelo menos por essa semana. Semana que vem tem que voltar para refazer os pedidos, os agradecimentos, né, os louvores. É para isso que a gente se encontra aqui nas segundas-feiras, para ter esse encontro com os bons espíritos, um encontro com Jesus, nosso mestre, um encontro com Deus. Essa é uma casa de oração e aonde nós devemos colocar as nossas esperanças nas possibilidades de transformação que terão que ser tarefas nossas. Aqui a gente vem buscar ajuda. E nós pedimos então a ajuda da Soninha, e ela vai fazer aquele relaxamento para que a gente limpe bem mais a nossa sintonia, que fiquemos tranquilos, para depois a gente assistir a palestra da Janice Sampaio, que está aqui com a gente mais uma vez, para receber o passe, a água purificada. Então vamos aproveitar essa noite para preparar uma grande semana para todos nós. A Clélia vai fazer a leitura de preparo de ambiente. Boa noite, irmãos. Boa noite. O livro é Fonte Viva, o espírito é Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Não te enganas. Olhais para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pensa outra vez isso consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo, Coríntios, parágrafo 10, versículo 7. Não te enganes acerca de nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte de elevação. Em tais circunstâncias, costumamos esquecer, impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem muito mais do que nós mesmos. Vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberba-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas em voltando para o infinito da verdade, com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada civilização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos.
Retifiquemos em nós quando prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor, em favor dos outros, as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Que assim seja. Soninha, presta. Grande força do universo, agradecemos a oportunidade de novamente estarmos aqui reunidos e pedimos, Pai, que nos proteja, que nos ajude, nos ampare, para que nossa próxima semana seja repleta de muita paz, saúde e alegria. Pedimos então licença a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, aos mentores dessa casa e de cada um de nós, a Nossa Senhora, a nossa querida Mãe, que possamos dar por iniciado a reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje nós estamos recebendo a doutora Janice Sampaio, a quem já agradecemos, está sempre nos ajudando com a sua presença na casa, com seus estudos, para que ela possa ser intuída, orientada, assistida pela espiritualidade amiga, e que nós possamos assimilar os ensinamentos, e como eu sempre digo, que possa ser uma provocação para que a gente procure estudar mais. Doutora Janice, bem-vinda. Boa noite a todos. Minha voz chega aí atrás. É uma alegria para o meu coração estarmos juntos nessa noite calorosa, aquecendo ainda mais os nossos corações junto ao Evangelho de Jesus. Que é isso que fazemos nas noites de segunda-feira aqui. Criamos uma intimidade com esse código, que na verdade é o código que rege os multiversos. É esse Evangelho que o nosso Cristo, o nosso Jesus, veio nos ensinar. E ele veio pela misericórdia do Pai, porque não trouxe nenhuma novidade. Talvez pela forma, mas não pelo conteúdo. Porque tudo aquilo que o Cristo nos trouxe há mais de 2000 anos já estava dentro de nós desde a primeira encarnação. Ao sermos criados, o Pai nos fez simples e ignorantes. É o que a nossa doutrina nos informa. E aí nós poderíamos pensar, que brincadeira é essa? Coloca na primeira encarnação, onde éramos um papel em branco, uma página em branco, sem nada saber, para que nós começássemos a caminhar sem uma bússola, sem um modelo, sem uma rota, mas tudo já estava dentro de nós. E bastava que nós nos conectássemos conosco mesmo, coisa que passados, talvez milênios, nós ainda não conseguimos fazer. É nos conectarmos com esse código divino que está dentro de nós. Quando Kardec pergunta aos luminares da existência, onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem, na consciência, para que todos pudéssemos ter acesso. Porque imagina se esse código divino estivesse num livro, numa religião, num lugar físico, e nem algumas encarnações, várias encarnações, pode dissolver esse conhecimento em nós. Porque não está no corpo, que é perecível, e não está nem mesmo no perispírito, que também é matéria, que também se modifica conforme o planeta que habitamos. Então as informações que nós precisamos
para nos colocar em qualquer mundo, está dentro de nós, essência, espírito, nessa consciência, podemos dizer que somos nós mesmos. Mas a misericórdia do Pai sabe que nós somos negligentes, preguiçosos, acomodados, irresponsáveis. Então, pelo amor infinito do seu coração, Ele de quando em quando envia cartas vivas para nos lembrar, para nos fazer percorrer esse caminho, de irmos à nossa consciência beber dessas leis. E por que temos que beber dessas leis? Quer queiramos ou não, em algum momento iremos despertar para essa necessidade intrínseca a nós. Porque só quando nós nos alinharmos com esse código divino, estaremos em equilíbrio, seremos aquilo que nascemos para ser, seres humanos de excelência, espíritos evoluídos. E qual é a consequência de não seguirmos essas leis? Que quer que nós acreditemos nelas ou não, quer nós busquemos ou não, elas nos regem. A consequência é a dor, é o sofrimento. Essa é a consequência. Então, por isso que algo tão importante que vai balizar a nossa qualidade de vida na Terra, nas múltiplas encarnações que teremos, pela natureza da nossa criação, que é buscarmos a perfeição através dos egos, pela essa própria natureza, nós precisamos nos conscientizar. E o que é consciência? Por isso que algo tão importante está na consciência. Consciência é como sabedoria. Então nós buscamos sempre do lado de fora algo que está dentro. E que de quando em quando esse amor do Pai se manifesta e vem alguém, vem uma carta viva a nos lembrar. Assim foram os profetas. Assim foi Moisés, tirando aquela ideia infantil que nós tínhamos de múltiplos deuses em forma de homens, com as nossas misérias morais, Deus vingativo, Deus ciumento, Deus que adorava um vinho. Que deuses são esses, senão as nossas projeções dos nossos desejos, da nossa vaidade? Então vem Moisés para nos dar o primeiro rumo que nos faz olhar para o lugar certo, nos dando a ideia do Deus único. Mas Moisés ainda, lá numa época muito remota, onde ainda muita ignorância era o que prevalecia na terra, precisou ter leis severas, leis que tolhissem aqueles espíritos ainda tão pueris, tão infantis, para segurá-los, para que não cometessem atrocidades contra si mesmos. E aí fomos caminhando, e ainda assim buscávamos fora. E aí vem a nossa maior carta viva, o próprio amor encarnado, que é o nosso Mestre Jesus. Ele, por amor a nós, como governador planetário, percebendo ali as mazelas morais daquele povo, que mesmo os religiosos não tinham amor. Mesmo os religiosos professavam as suas religiões pelo poder, pelo interesse pessoal, não por amor ao Pai. Porque eles não viam o Pai como amor. Eles viam o Pai como um censor, aquele que inflige leis, que cobra e que castiga, que sentencia e que impõe a pena. Como nós podemos amar alguém que nos trata assim?
Precisávamos despertar para ir ao Pai pelo amor. Foi isso que o Mestre Jesus veio inaugurar na terra, esse amor. Quando ele se refere ao Pai, né, a Deus como Pai, é a figura mais bonita. Quer tenhamos tido um pai amoroso ou não, quando pensamos na ideia de um pai como um arquétipo, né? Como um modelo, quando a gente pensa em pai, a gente pensa em proteção. A gente pensa em alguém que vem prover as nossas necessidades. Diferente da mãe. Que a mãe, a gente pensa, né, quando a gente pensa nesse arquétipo mãe, a gente sempre pensa uma maleabilidade, aquela que esconde as coisas do pai, aquela que é mais amorosa, mais fácil. Mas nós, dentro das nossas imperfeições, o obsessor. Acontece com todos nós. Já aconteceu comigo fazendo palestra, esqueci de desligar. Nós, quando pensamos no Pai, nós pensamos nessa proteção amorosa, sim, mas que dita regras. E é isso que o Pai faz conosco. Ele vai, nos entrega esse código de leis e nos permite caminhar pelas nossas encarnações, nos alinhando a esse código. E quando isso não acontece, nós vamos então sofrer consequências, não mais castigos, como outrora nós achávamos, mesmo nós nessa encarnação, quando passamos por outras religiões, muitos aqui ainda professam outras religiões, que ainda trazem essa ideia do pecado, da punição, do castigo. Eu fui criada por uma mãe católica que vivia fazendo promessas e aquilo já me era tão estranho. Como assim? Você promete para Deus que vai fazer isso ou aquilo? Que Deus é esse que está interessado no teu sofrimento? Porque uma das promessas que ela vivia fazendo era subir a escada da Penha de joelho, 365 degraus. E eu falava, claro que se o Pai te ama, se Deus te ama, não vai dar o que você quer, porque Ele não quer esse sacrifício. Ele não quer que você se machuque. Então, a nossa doutrina, que não é melhor nem pior do que nenhuma outra religião, mas ela é uma doutrina que vem acordar a nossa consciência. E conforme nós acreditamos, espíritas, seria a terceira grande carta viva de Deus aos homens. Viva no sentido não mais de alguém que traz uma mensagem, alguém vivo, mas alguém que vive no outro plano. E não um alguém, mas vários alguém. Porque a doutrina é dois espíritos. Então várias cartas vivas foram enviadas a nós para aflorar na nossa consciência, para que nós aí sim, consciência das leis, pudéssemos ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, com menos sofrimento. E a nossa doutrina, ela tem 5 livros básicos. O livro que deu início à doutrina, o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, que explica essa comunicação entre os dois planos, o livro dos Espíritos, que traz toda a base da doutrina, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa parte moral da doutrina, depois o livro Céu e Inferno, que é muito pouco citado e muito pouco estudado pelos espíritas. Mas foi ele que eu trouxe para os nossos estudos na noite de hoje, porque ele tem lá um item. Esse livro, ele vai tratar das penas e gozos futuros, exatamente causas e consequências de quê? Dos nossos atos. E lá na última parte são relatos de vários espíritos que vêm contar a Kardec através de vários médiuns. Por que eu faço questão de citar isso? Porque isso dá uma veracidade, uma autenticidade a estas comunicações
não é produto de um espírito com um médium, né? É produto de vários espíritos com vários médicos que foram os ajudantes do espírito de verdade, trazendo a nossa codificação. E nesse livro, então, esses espíritos vêm falar dos seus relatos, assim como hoje a gente tem nas reuniões mediúnicas, né? Que é maravilhoso, é uma honra poder participar e receber esses relatos desses irmãos desencarnados, para que a gente veja materializado, entre aspas, ali, tudo aquilo que a gente estuda. Quando um espírito vem e se declara, eu fui muito egoísta e tal, e hoje eu estou penando, né? Eu fiz isso e agora estou passando por isso. Então nós vamos vendo, e foi isso que Kardec trouxe no livro Céu e Inferno. É um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. E nesse livro também, Kardec vai comparando a ideia de céu e de inferno nas outras religiões, né? Sobre os anjos, a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Lá na primeira parte, capítulo 7, ele vai elencar as penas futuras, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Então ele vai nos falar dessas penas futuras, que serão o quê? As consequências das nossas ignorâncias, dos nossos erros. Não são castigos, é causa e efeito, que é um dos princípios do espiritismo, que é a lei de causa e efeito. Então, mostrando que não tem milagres, não existe sorte, não existe azar. Aconteceu isso comigo porque eu dei azar. Não deu azar. Você plantou uma sementinha errada, está colhendo, né? Foi negligente, plantou errado. E agora, Deus é justiça plena, é misericórdia absoluta. Pela sua misericórdia, Ele permite que você plante o que quiser. Mas pela sua justiça, você vai colher o que plantar. Simples assim. Se a gente entende essa equação, começa a parar de se vitimizar, de botar a culpa no outro, né? Vamos começar a nos responsabilizar pelos próprios atos, porque é isso que faz com que nós adquirirmos amadurecimento emocional e espiritual. Então, a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, ela se apoia nas observações, e são estas que lhe dão plena autoridade. Isso é muito importante, porque eu canso de ver espírita que era católico, virou espírita, e substitui. Você vai para o inferno. Você vai para o umbral. Eu vou para o nosso lar, mas você vai para o umbral. Nosso lar é umbral. Então, para que a gente não cometa esses equívocos, precisamos estudar. Porque senão, acontece que a gente leva da antiga religião aqueles vícios para outra, para a gente se sentir confortável, sem raciocinar. Então precisamos entender isso que Kardec fala aqui. Não, ele não veio com a ideia do umbral, do que acontece depois da morte, para substituir aquele sistema de céu, inferno, purgatório. Ele veio trazer algo novo, porque ele chegou a essas conclusões por experimentos, por estudos, vários estudos, com vários médiuns e vários espíritos. Então, isso que a gente precisa entender, para a gente não sair equivocadamente querendo encontrar algo da nossa antiga religião na nova, para a gente se sentir confortável. Se nós chegamos, por exemplo, numa casa espírita que começamos a frequentar e queremos mudar regras, queremos mudar colocações materiais para se sentir melhor, você está no lugar errado, volta para onde você estava. Nós vamos começar num lugar novo, temos que ver se nós nos afinizamos com aquele lugar. Claro que ao longo do tempo, depois de você trabalhar muito dentro de uma casa espírita, você já vai ser capaz de emitir uma opinião, né?
uma opinião ali, vai ser bem-vindo, quando você primeiro mostrou que veio, mostrou que está pronto para servir o Cristo, e depois vai dar contribuições, e não querer colocar imposições, porque senão acontece o que eu vejo diuturnamente, que eu falo em todas as casas aqui do Friburgo. Pessoa que frequenta um lugar, daqui a pouco está frequentando o outro, eu falo, ué, você está aqui, não está? Ah, não, porque lá isso, lá aquilo, daqui a pouco está em outra, lá aquilo. Porque quer ficar confortável dentro daquilo que já aprendeu antes, sendo que nós somos mudança o tempo todo. E para abraçarmos algo novo, temos que fazer o luto do velho. Se eu não estou pronta para o novo, eu fico onde eu estou. Mas se eu vou abraçar um lugar novo, uma casa nova, eu tenho que perceber se ali é o meu lugar, se eu tenho afinidade. E principalmente, se tratando de religião, quando nós começamos a frequentar uma casa que nos faz bem, por afinidade, e nós resolvemos ser trabalhadoras daquela casa, nós somos trabalhadores do Cristo. Não estamos ali para exigir cargos, trabalho. Temos que nos apresentar para o trabalho onde Ele é necessário, onde nós somos necessários. Foi só um passo. Vamos voltar aqui. Pula. Preciso afirmar que se não trata, neste caso, das revelações de um só Espírito. O senhor já antecipou, já falou isso. O qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sobre um só aspecto, ainda dominado por terrenos juízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências, né? E aí nós perguntamos, existe inferno? Porque o livro trata de céu e inferno. Existe inferno? Essa é uma preocupação que muita gente tem, e como eu falei, substituiu o inferno do catolicismo pelo umbral. E ameaça as pessoas com umbral, né? Você vai para o umbral. Como se ela fosse direto para o paraíso celeste, né? Todos vamos para o umbral. Porque no umbral, gente, o que é umbral? Umbral é portal. Por que nós todos vamos para o umbral? Nós, aqui, bom, desculpe aí se já tem alguém muito evoluído, tá? Não foi para você que eu falei. Estou falando para mim, né? Então, os poucos aqui. Nós, quando desencarnarmos, vamos queimar essa matéria ainda que nós temos de pensamentos ainda doentios, arraigados, presos a pessoas e coisas. Então é para o umbral que nós vamos. Lá, né, trabalhar um pouquinho, ou ficar na inconsciência se a gente não despertou. E depois de lá a gente vai preparar outra encarnação. Então o umbral é esse intermediário entre algo muito pior e algo tiquinho melhor, tá? É ali, mediano. É nosso. A gente já está familiarizado, porque a gente já vive, né, no umbral. Ou não? Convivemos com pedófilos, com assassinos, com pessoas que fazem guerra, mas não vão à guerra, mandam seus jovens, seus irmãos, compatriotas. Isso não é muito pior do que o umbral? Quando a gente vê lá o relato de André Luiz, ele ficou na lama. O que é ficar na lama, perto de você ver crianças sendo bombardeadas, hospitais? Prefiro ir para o umbral do que ir para faixa de Gaza nesse momento. Né? Nos Domínios da Mediunidade, livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, ele vai nos dizer, quer dizer, o instrutor Albério vai nos dizer: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos. Em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite da nossa evolução espiritual. Somos todos raios dessa consciência. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica. Tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Filhos do Criador,
Dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente, nas dimensões conceptuais de que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Muita gente vive no inferno aqui, agora na Terra. Pessoas que infernizam a vida dos outros. Pessoas que têm um ciúme doentio. Qualquer ciúme é doentio, mas tem gente que tem um grau muito elevado. Essas pessoas já vivem no inferno. Não confiam em ninguém, se sentem ameaçados o tempo todo. Pessoas que são muito pessimistas, que reclamam de tudo, já vivem no inferno. Porque olham para o mundo e não veem a beleza do mundo. Olham para as pessoas e não conseguem confiar. Que mundo é esse? Onde eu não posso confiar nos meus irmãos? É um inferno. É um lugar inóspito, onde eu não posso relaxar, eu estou sempre na defensiva. Um lugar desses, onde eu me coloco pelos meus pensamentos e pela minha consciência, é o meu próprio inferno. Então, o que quer dizer aqui o instrutor Albério é que nós fazemos o nosso inferno, ou o nosso céu. É aquilo que nós criamos, nós somos co-criadores com o Pai. Se eu não estou gostando do mundo que eu estou vivendo, eu tenho que olhar para o meu mundo que eu estou emitindo. Que atmosfera eu estou respirando? Que pensamentos eu estou emitindo para os meus irmãos? Que eu estou atraindo para mim? Que tipo de espíritos, como dizia Paulo de Tarso, somos olhados por uma nuvem? Não é olhados. Somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, né? Nós estamos sempre rodeados dos nossos irmãos desencarnados. Mas que irmãos são esses? Doutor Bezerra de Menezes vive comigo, mas eu falo palavrão, falo mal da vida alheia, adoro filmes de baixo nível, gosto de músicas que têm um conteúdo picante. Doutor Bezerra de Menezes vai estar do meu lado. Pensa em nós aqui, nós que somos bem inferiores. Já tem coisas que nós não suportamos. Não tem um tipo de música, um tipo de ambiente que nós não conseguimos ficar. Imagina um espírito de escola, um mentor, né, um dos mentores dessa casa, que às vezes querem ajudar um de nós que frequentamos aqui, não consegue chegar perto de nós. Porque nós estamos fazendo um inferno, que não conseguimos que eles se aproximem de nós e sejam vistos e sejam percebidos. Então é disso que Albério fala. Cada mundo possui um campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental. Nosso pensamento tem cheiro. Várias obras de André Luiz nos mostram isso. A dificuldade, às vezes, dos mentores para neutralizarem cheiros de médiuns que estão numa reunião mediúnica, porque não tem elevação moral, e estão ali atrapalhando mais do que ajudando. Meus irmãos, nós que somos médiuns, temos uma responsabilidade muito maior. Quando eu leio essas coisas, eu chego a me arrepiar, eu falo, acho que vou largar isso. Mas não, eu faço um esforço para caminhar adiante. Eu olho para a minha meta, e a minha meta é alta, a minha meta é Jesus. Estou longe, mas muito longe, mas eu não tiro o olho dele. Para que eu possa perceber no meu dia a dia se as minhas atitudes, os meus pensamentos me aproximam da minha meta, me aproximam do Mestre, ou me afastam dele.
Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E pode ser que eu me afaste demais do meu caminho. Então eu tenho que estar atento. Qual é a minha meta? Para onde eu quero ir? O que eu quero fazer dessa encarnação? Ninguém veio aqui para passear, meu Deus. Ninguém veio. Como nós acabamos de dizer, um mundo onde existem todas essas atrocidades não seria um mundo que nós escolhêssemos para fazer tudo isso. Nós viemos trabalhar. E se estamos nesse momento crucial do planeta, aqui encarnados, é porque Jesus precisa de nós, cada um de nós, melhorando o mundo. Não é responsabilidade dos mentores, eles nos ajudam, mas o trabalho é material, é de quem tem corpo, porque eles podem nos intuir, nos inspirar, mas o trabalho é nosso. Porque quando um irmão está com fome, está passando necessidade, eles não podem ajudar, a não ser dando forças. Mas as necessidades materiais dos nossos irmãos, as necessidades materiais, somos nós que temos que suprir. Dar um ombro amigo, ouvir, apoiar, amar. É disso que o mundo está precisando, de amor. E quando nós temos o todo amor como meta, nós olhamos para lá, a maioria do tempo, esse amor tem que ser gigante. Ele vai tomando conta de nós. E somos os primeiros beneficiados. Porque o amor cura, o amor supre, o amor acarinha. E o amor transborda. O amor é a única coisa que quanto mais se divide, mais se agiganta. Palavras de nossa irmã Sheila, mentora da Casa Espírita Allan Kardec de Guimarães. E ela também diz que o amor começa na gentileza. Que possamos começar a amar sendo gentis. Código Penal da Vida Futura. É um item que está lá, nesse capítulo, desse livro, Céu e Inferno. São 33 artigos. Só vou falar assim, tá? Não vamos ficar aqui até meia-noite, não. Está muito calor. Lá, nesse item, Kardec nos traz o seguinte dizer: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir durante a vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Quer saber quando você vai desencarnar? O que você está fazendo hoje? Qual é o seu hálito mental? Que companhias você atrai? Que ambientes você se sente confortável? Quais as ações do bem que você tem praticado? Qual a caridade? Segundo entendia Jesus, você tem feito benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Do jeito que nós estamos vivendo hoje, se desencarnarmos hoje, esse vai ser o nosso céu, o nosso inferno. Não tem mágica. Só mudamos a dimensão, fechamos o corpo e seguimos numa outra etapa. Vamos encontrar lá
aquilo que buscamos aqui. Se eu sou materialista, eu vou ficar presa ao corpo, à tumba, ao cemitério, ao crematório, à minha herança. Vou ficar sofrendo quando vi gastarem aquilo que eu juntei. Nada vai mudar para o ser. Nada muda de uma hora para outra, porque perdemos o corpo. Quando nós trocamos de roupa, a gente pode até fingir que está mais bonitinho, mas a gente continua como é por dentro. Não é assim? A gente está se sentindo gorda, bota a roupa preta e fala, nossa, eu estou magrinha. Põe uma branca, acabou tudo, é ilusão. Assim é quando a gente deixa essa roupa carnal aqui, somos a mesma pessoa. A gente pode aqui fingir, ainda tem um agravante, lembrei. Aqui eu posso fingir que eu sou uma pessoa doce. Aí eu falo assim, oi Clélia, querida. Quando não tem corpo, a gente não fala com a boca. A gente fala com a mente. Então, já viu? Aquilo que a gente pensa é o que está falando pro outro. Não dá nem para esconder. A gente vai mostrar aquilo que é. E a gente vai ser atraído para aquilo que nos atrai hoje aqui. Se eu gosto de ambientes bons, elevados, se eu faço o evangelho no lar, se eu me envolvo em serviços de caridade, o que eu vou encontrar lá? A mesma coisa. Eu sou uma pessoa que trabalha muito em prol das crianças. O que eu vou fazer quando eu desencarnar? É a lei da utilidade. Vamos botar para trabalhar com criança no plano espiritual. Olha a experiência. Olha o amor que eu já desenvolvi. Eu vou aproveitar. Feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Se eu tenho ainda mazelas morais, eu vou sofrer. Se eu tenho menos, sofro menos. Se eu tenho muitas, eu sofro muito. Se eu já adquiri muitas virtudes, eu vou ter felicidades, gozos de espírito. Se eu tenho uma virtudezinha, eu vou ter uma felicidade de acordo com aquilo. Então não tem mágica. Em terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Gente, isso é horrível, né? É uma tristeza. Não tem uma única. Aquela invejazinha que a gente tem consequências? Tem. Aquela mesquinharia tem. Aquela vingançazinha que eu fiz com a minha cunhada, tem consequências. Mas é bom saber. Por quê? Porque a gente pode começar a trabalhar para deixar de ser assim. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, as das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições sofre mais do que a que tem 3 ou 4. Quarto item, em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade própria. Ah, mas eu não consigo. Se não consegue, não tem vontade. É isso que a gente tem que entender para parar de se dar desculpa. Não é nem para o outro. O outro você pode continuar dando, você não pode dar para você. Ah, mas eu não paro de fumar porque eu não consigo, é mais forte que eu. Não, é mais forte que a sua vontade. É difícil? É um dos piores vícios. Mas se há vontade, você vai buscar um meio. Ah, mas eu não consigo deixar de falar mal da vida alheia. Ah, é mais forte que eu, porque minha mãe falava, minha amiga fala. Se não está, é porque você tem gozo nisso. Você gosta de fazer fofoca, no fundo.
Então a gente tem que se auscultar. Por que eu não consigo deixar de fazer isso que eu já acho que não é legal? Ah, porque eu ainda gosto. Não tem nenhum problema, gente. Ah, eu sou vingativa, eu gosto mesmo. A pessoa me fez e vai levar. Sou vingativa, ninguém precisa saber. A gente não vai andar com uma tabuleta, tá? Não precisa. Mas eu preciso saber. E um dia, aquilo pode não estar me incomodando hoje, mas um dia vai começar a me incomodar se eu olhar para isso. Porque nós fomos feitos para a perfeição. Então todas essas mazelas vão nos incomodar em algum momento. É o crescimento espiritual. De tanto eu estudar, de tanto eu entender que isso não é legal, de tanto eu sofrer, me dar mal, eu começo a olhar, gente, o que eu estou fazendo de errado? Mas de novo eu atraí essa mesma situação. O que eu estou fazendo? Ai, mas eu continuo a mesma pessoa, não perdoo, sou intolerante. Eu acho que é isso. Esse é um momento lindo de terapia. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga. É quando aquela pessoa que botava a culpa em todo mundo, um dia ela acorda e fala assim, não é possível que todo mundo está errado, só eu que estou certo. Não é possível que ninguém presta, só eu. Aí ela, sabe, dá aquele insight. Esse é um momento lindo de terapia. E a pessoa chega na terapia primeiro ainda reclamando de todo mundo. Aí aos poucos ela vai... Porque aí o que a gente faz é devolver para a pessoa enxergar diferente. E aqui? E aqui? E aqui a pessoa? Eu que... Ai, que momento lindo. Dali para frente é só crescimento. Precisamos nos ver. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Dependendo do quinto item, aqui para a gente passar para os... Aqui o quinto artigo da lei, dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo, ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte, em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Ou seja, nesses 5 itens, 5 artigos, nós vamos ver que não existe nada além de causa e consequência. Tudo aquilo que nós olhamos para nós hoje e não estamos gostando, nós podemos saber que na gênese dessa situação estamos nós, fazendo algo que não deveríamos ter feito ou que deixamos de fazer. Então isso é muito importante para que nós tomemos consciência de como é a vida. Não tem sorte, não tem azar. Eu não estudo para uma prova e fico perguntando se torce por mim. Você para quê? Para baixar um espírito ali, incorporar e fazer a prova para você, só se for. Você não estudou, não se preparou. O que você quer? Que caia aquilo que você estudou? É complicado. E é o que nós fazemos diuturnamente. Retirando de nós a responsabilidade daquilo que estamos vivenciando e colocando no outro. Então está mais do que provado, principalmente pela doutrina espírita, que a cada um segundo suas obras, como Jesus nos disse. Então não adianta a gente querer colher o fruto do outro, né? Tem muita gente que não quer fazer esforço, e aí pesa para alguém. A gente vê hoje muito isso, filhos adultos, pesando para pais, quando não para avós.
isso vai ter consequência. Ah, mas ele está fazendo porque quer. Não interessa. Quando nós infringimos uma lei, não tem desculpa. Se eu sou adulto, tenho força de trabalho, tenho saúde, e eu vivo às custas de alguém, esse alguém pode estar fazendo por amor. Um pai, uma mãe, uma avó. Mas eu estou errando. Eu estou infringindo a lei do trabalho, que é uma das leis morais que estão elencadas no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que são essas leis que estão onde? Na consciência. E aí não adianta dizer, não, mas meu pai tem muito dinheiro. Não, mas a minha avó pode. Eu não estou fazendo aquilo que eu vim fazer no mundo. Me responsabilizar por mim mesmo. Cada um de nós que viemos nessa encarnação, viemos com um propósito. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Falo tanto dessa questão que é uma das únicas que eu sei o número. Que é para eu não esquecer. A evolução do espírito. Nós não viemos para passear, nós não viemos para construir família, nós não viemos para construir patrimônio, para fazer várias faculdades, ou para estudar, ou para fazer línguas, ou para conhecer o mundo todo, ou porque meus pais queriam um filho, eu vim para cumprir. Não. O objetivo de estarmos encarnados é a evolução. Tudo o que nos acontece, tudo que nós recebemos, desde o berço, a família, o ventre que nos acolheu, tudo é para a nossa evolução. Então, aqueles que receberam pais carinhosos, não é só, é merecimento e é necessidade. Às vezes não é nem merecimento, a gente merecia pais bem ruinzinhos, porque nós talvez tivéssemos sido filhos ruins ou pais ruins. Mas a gente não ia aguentar, por exemplo. Aí a misericórdia do Pai nos dá pais amorosos, porque nós estamos ainda tão incipientes. Para quê? Para a gente fortalecer o emocional. Para quando virar adulto, fazer aquilo que veio fazer. E como é que nós evoluímos? Estudando? Também. Mas nós evoluímos quando desenvolvemos virtudes e valores morais. Tudo que nós tocamos são ferramentas para essa evolução. Os pais que tivemos, a instrução que tivemos, as escolas, os mestres, os amigos, os filhos, os namorados, as namoradas, os maridos, as esposas, os companheiros, os desafetos, os vizinhos, os cunhados, até as sogras. Eu brinco com sogra, mas tive muita sorte. E adoro meu genro. Não sei se ele gosta de mim assim. Se não gosta, filhos. Não, mentira, ele é um querido. Então nós viemos aqui para traçarmos essa linha de onde queremos chegar. Por isso que precisamos sempre voltar a essa questão 132, para a gente lembrar que não veio aqui para construir patrimônio. E é isso que eu vejo os pais fazendo com o filho. Enfia numa bodega de uma escola que tem aqui, que é máquina de fazer doido, porque tem que passar no vestibular. A criança está com 8 anos, 7 anos. Eu fico enlouquecida. Tem que fazer isso, tem que estudar aquilo, tem que estudar aquilo. Não tem tempo nem para brincar, para ser criança, para desenvolver a imaginação. Porque acha que isso vai fazer o filho feliz. Pode ser que sim e pode ser que não. Porque se essa criança não crescer e não entender que ela não veio aqui para isso, para ser o melhor da turma, o melhor da escola, o melhor no vestibular, o melhor da faculdade,
porque isso vai dar muito dinheiro para ela, porque em geral é isso que o pai pensa. E se o filho ganhar dinheiro ele vai ser feliz, e não vai. Não vai. Não vai só por isso. Não estou dizendo que ganhar dinheiro não é bom. Ganhar dinheiro é bom sim, nós temos matéria, precisamos das nossas necessidades supridas. É muito bom ter uma casa confortável, ter um carro confortável que nos leve, é muito bom viajar, descansar, ter férias, claro que é. Melhor ainda quando a gente ganha muito dinheiro e pega esse dinheiro e ajuda os nossos irmãos da humanidade. Não usa só para nós. Aí sim, quando eu tenho o ser por meta, quando o meu meta é Jesus, as minhas ações vão ser condizentes com a minha aproximação com esse mestre. Então, se eu uso meu dinheiro só para mim, essa ação me aproxima de Jesus ou me afasta? Me afasta. Estou sendo egoísta. Estou pensando só no meu interesse pessoal. Então, quando eu ensino um filho que ele tem que derrotar o seu coleguinha, porque ele tem que ser o melhor, essa atitude que eu estou tendo, ensinando o meu filho, aproxima ele do mestre ou afasta? Faz com que ele veja os seus colegas como inimigos. Essa é a base da guerra. Precisamos educar para a paz. Somos nós que vamos fazer a paz. Cada um de nós, taxando as armas. As armas da competição, as armas do interesse pessoal, inaugurando uma era de solidariedade, de fraternidade, onde nós possamos nos dar a mão, o Ubuntu, aquela experiência que Desmond Tutu fez, esse grande sociólogo, lá numa tribo da África, quando ele pega um saco de balas e fala para aqueles meninos: vou botar as balas ali, vou contar até 3, vocês correm, o primeiro que chegar fica com um saco de balas. Ele contou, 1, 2, 3, as crianças se deram as mãos e foram juntas pegar as balas. Ele olhou para as crianças e falou: vocês não entenderam nada, não, tio. O senhor que não entendeu. Que vale um de nós ficar com todas as balas e os outros não? Ubuntu, tio. Todos somos um. É essa a educação que nós temos que dar para as nossas crianças. É essa a educação que nós temos que dar a nós. Deixar de olhar para os nossos irmãos como alguém a ser vencido, e sim alguém a ser amado. Deixar que esse amor do Mestre Jesus penetre em nossos corações e possa fluir nas nossas ações, nas nossas mãos, nos nossos olhares, nos nossos gestos, nas nossas ações. Está nas nossas mãos a paz do mundo. Cada um de nós. Somos todos partícipes da renovação da terra, da transformação da terra regenerada. Ninguém vai nos entregar um planeta regenerado. Nós vamos construí-lo. Dia a dia. Dentro das nossas casas, primeiramente. Dentro das nossas mentes. Buscando perdoar. Buscando ser indulgente com as imperfeições alheias. Parar de apontar o dedo, parar de criticar. Deixar que cada um faça aquilo que lhe é próprio, que consegue. E buscar corrigir as minhas imperfeições. Porque é o único lugar onde eu posso atuar em mim. Eu não mudo ninguém. E eu não tenho direito de criticar a ninguém. Não julgueis para não ser julgados. Que a paz de Jesus envolva todos os corações. Antes de pedir para a nossa convidada fazer a prece final, eu queria dar uns recadinhos. O primeiro é que quarta e segunda trabalhos normais aqui na casa, tá? Quarta-feira, atendimento, na segunda-feira palestra, tudo normal. Aproveitar que é feriado e a gente pode vir
né? Aqueles que não podem vir normalmente, podem aproveitar o feriado para vir à casa. Lembrar da carona solidária, né? Não nos esqueçamos. Lembrar da nossa cesta de Natal, está lá a lista do que está faltando no mural e lá na saída perto da Miriam. Está difícil esse ano, por algum motivo que a gente não sabe qual. Então, quem puder ajudar e puder lá olhar na lista que está faltando, ou que não quiser trazer o produto e contribuir, a gente está, né, todos sabem que essa cesta a gente complementa ela no final do ano, além da cesta básica, alguns itens natalinos, para que as pessoas possam fazer também a sua ceia e comemorar o Natal lá da melhor forma, né? E temos a nossa rifa, que a gente está vencendo a prestação da geladeira, e nós precisamos vender a rifa para pagar a geladeira. Então a gente precisa da ajuda de vocês, que não tem outro meio, só com a ajuda de vocês. Tá? Muito obrigado pela atenção. Caríssimo. Então vamos, meus irmãos, buscar o nosso santuário íntimo para agradecer. Pai amoroso, autor de nossas vidas, Jesus, meigo Nazareno, aqui reunidos estamos a agradecer por esse encontro de almas contigo, onde pudemos nos instruir a respeito das leis que nos regem. E te pedimos então que nos fortaleça com ânimo e coragem para implementarmos as mudanças que necessitamos. Mestre dos mestres, derrama o perfume do seu amor nas zonas de guerra, nas zonas de conflito, mas também em todos os locais do mundo onde nossos irmãos estão a braço com os sofrimentos, quer seja nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos lares, nas sarjetas. Mestre dos mestres, derrama a tua misericórdia infinita sobre todos nós, para que possamos acordar para as necessidades dos nossos irmãos em humanidade. Mestre dos mestres, abençoa infinitamente a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também esses irmãos que passam pelos nossos pensamentos nesse momento. Afetos, queridos nossos, dos dois planos da vida, para que sejam alcançados por essa paz e por essa amorosidade que essa casa nos derrama. Sê conosco, Senhor, que possamos ter uma semana de muita paz, de muito trabalho digno, de muito aprendizado e de muita saúde. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite.